Olá, seja muito bem-vindo ao Profético com Café. Eu quero te convidar, antes de iniciar esse vídeo, a curtir esse vídeo, a nos seguir, a ativar as notificações, comentar esse vídeo, compartilhar o máximo de pessoas que você puder. Faça isso para que a palavra de Deus ela possa prosseguir para mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Amém. Agora fica com o vídeo. Tchau, tchau. A graça e a paz do Senhor, meus amados. Shalom. Como é que está o dia de você hoje? Glória a Deus. Antes de iniciarmos, eu quero... Ah, Deus, quero que agradecer pela vida de cada pessoa aqui, pela vida de cada um. Passa um seu tempinho aqui conosco. Vem de forma poderosa, Espírito. Traz eu querer e o que eu realizar. Pai, Senhor. Faz o que tu queres em nossas vidas. Vem, Espírito. Traz entendimento para aquilo que precisamos entender. Traz a luz para que as palavras em nossas vidas fazem entender que o melhor é estar aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Hoje a nossa leitura da manhã, 1 Samuel capítulo 15 ao capítulo 17. 1 Samuel capítulo 15 ao capítulo 17. Do 15 ao capítulo 17. Vamos prosseguir com a nossa leitura. Antes de lermos, pegue seu cafezinho. Não deixe de saborear o seu café. Amigo profético com café. Lembrando a vocês que terá um vídeo agora, pela manhã, e um vídeo à noite, 6 horas da noite. Então, vamos ter bênção em dose dupla a partir de hoje. 2 vídeos que o Senhor os... 1 Samuel, capítulo 15 ao capítulo 17. Aqui a palavra do Senhor. 1 Samuel 15. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você rei sobre Israel, o povo dele. Agora, ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor do exército: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saiu do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiveram. Não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim. 200.000 homens de infantaria,
10.000 homens de Judá. Saul foi a Agag de Amaleque, pois as cargas no vale. Então disse aos queneus: vão embora, as faixas que caiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, que vocês usaram de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, melhor das ovelhas e dos bois, sendo mais gordos, cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul, e eis que lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Aí Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E um mugido de bois que estou escutando. Ela respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, que o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno, seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça da tribo de Israel? Quem o ungiu como rei sobre Israel? Quem o enviou a este caminho disse: vá, destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Porque então você não deu ouvido à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, deu ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que o obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o ouvir é melhor que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvido à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você, porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é menor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda, porque não é homem para que ideia. Então Saul disse: pequei. Mas, homem, agora diante dos anciãos e do meu povo e diante de Israel,
Volte comigo, para que eu adore o Senhor seu Deus. Então Samuel seguiu Saul, e eis que o adorou ao Senhor. Eis que adorou o Senhor. Samuel disse: traga aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: certamente já passou a amargura de morte. Mas Samuel disse: assim como sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem seu filho. Samuel pegasse Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá, Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul, até o final da sua vida. Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. Capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, que eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, belemita. Porém, escolhi um dos seus filhos, um dos filhos dele, para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então, o Senhor lhe disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Foi para Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Congregue-se, venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente, eis que está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura. Eu o rejeitei. O Senhor não vê como o ser humano vê, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel. Venha este, que o Senhor escolheu. Então fez passar Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este que o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. Perguntou a Jessé: estes são todos seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Saul: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa em que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois eis que é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, o espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes seus servos estão em sua presença, busque um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. Saúl disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé,
belemica, que sabe tocar harpa. Ele é forte, valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. Eu, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: Mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um ogro de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. Sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa, dedilhava. Então, Saul sentia alívio e achava melhor que o espírito mau se retirava dele. Capítulo 17. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó e fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel que reuniram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então o arraial dos filisteus saiu, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate, tinha quase 3 metros de altura. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze e pesava uns 70 quilos. Trazia caneleira de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os seus ombros. A haste de sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta de sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, filisteus. Não sou eu, filisteu, e vocês servem de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e me matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Dei-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras dos filisteus, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele Efrateu de Belém e Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, perdão, 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samar, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Isqueu vinha de manhã e tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: Peço que você leve para os seus irmãos uma medida desse trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando, traga uma prova de que eles estão bem. Saul, ele e todos os homens de Israel estão no vale, e é lá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha.
Quando chegou lá, perguntou àqueles irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gates, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele, com medo, e riam uns aos outros. Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento e a carga de seu pai, e arrancará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é preguiçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de Ocro. Fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul e mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: e ninguém desanime por causa dele. Eis que seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele, que ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: esse seu servo apacenta as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército de Deus vivo. Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria armadura, pôs o capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com a couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, eu nunca o usei. E Davi tirou aquilo que sobre si. Pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras ligas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor. Trazia consigo. E, com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Filisteu o filisteu também vinha caminhando, se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu fogueiro. O filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era um moço ruivo e de boa aparência. Filho de Davi, era um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Pelos seus deuses, Filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, e eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo, darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança,
porque o Senhor é a guerra, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que, quando os filisteus se levantou, começou a se aproximar de Davi. Este se apressou, fechando as suas fileiras, correu de encontro aos filisteus. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa, e ele caiu com o rosto no chão. Davi derrocou os filisteus com a funda, com a pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre os filisteus, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando com ele a cabeça dele. Cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então, os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito, perseguindo os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus, saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça dos filisteus e levou para Jerusalém. Porém, as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com... Eu perguntou a Abner, comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: juro pela minha vida, ó rei, que eu não sei. E o rei disse: então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: sou filho do seu servo Jessé, o Belamita. Palavra do Senhor para o dia de hoje. Em nome de Jesus. Que eu e você tenhamos essa dimensão. Que eu e você tenhamos essa direção do que o Senhor está falando hoje para você. Eis a palavra do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Um reino foi deposto por conta da desobediência. A que preço você quer perder a sua entrada no reino? A que preço você quer perder a presença de Deus na tua vida? A que posto você quer passar da sua mão os propósitos que o Senhor determinou para a tua vida? A que posto? A que ponto, perdão? A que ponto você quer deixar que um filisteu incircunciso adquire a fé, a força, a ousadia e a graça que o Senhor tem dado à tua vida? A que ponto você quer deixar de usufruir tudo aquilo que o Deus vivo determinou para que você possa viver? Que o dia de hoje você possa refletir sobre tudo que o Senhor já determinou sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.